como eu virei zumbi? Foi assim, ó. Pedrinhas de crack. Our most serious problem today is cocaine, and in particular, crack. Total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. Isso aqui é a pedra do crack. Pá, acendi. Isso aí não tem volta. O crack ainda não se tornou uma epidemia no Brasil, mas com certeza tem grande impacto social, em parte por causa de uma política clara de enfrentamento à droga, e as implicações disso são discutidas no documentário Crack Repensar, de Felipe Krepke e Rubens Pássaro, lançado agora pelo selo de vídeo Fiocruz. A gente conversa agora com o diretor Felipe Krepke. Felipe, o modelo de guerra às drogas mata mais do que o consumo, conforme aponta o filme? Bom, certamente. Existem falas, por exemplo, do Orlando Zacconi, né? Ele é delegado de polícia aqui do Rio e também, durante o filme, ele era vice-presidente do LIP Brasil, que ele aponta claramente que, de fato, as drogas matam muito mais do que o consumo das drogas ou qualquer outra implicação das drogas na vida social. E ele dá exemplos muito marcantes, para mim foi muito marcante, pelo menos, quando ele diz que você não encontra polícia ou você não encontra pessoas armadas tomando conta de choperias ou de farmácias ou de vendas de cigarro, né? Agora, toda essa criminalidade envolvida nas drogas tem a ver com a proibição, né? Foi a proibição que criou toda essa violência em torno das drogas. Uma regulamentação tornaria toda essa questão bastante diferente. E você acredita numa construção social que levou o crack a ser vinculado aos mais pobres, tanto aqui como nos Estados Unidos? O filme fala a respeito disso. Sim, né? Inicialmente nos Estados Unidos isso foi uma política bastante clara, principalmente uma política executada pelo Nixon, né? Na época os Estados Unidos estavam em guerra e existiam grupos sociais se envolvendo nessa questão contrários à guerra. Há pouco tempo atrás, em 94 na verdade, um dos assessores do Nixon ele veio ao público e disse que realmente esse combate às drogas se deu para poder criminalizar alguns grupos sociais que estavam atrapalhando esses interesses geopolíticos, né? Também é uma coisa que envolve muito a geopolítica mundial, porque os interesses políticos eles se manifestam através da guerra às drogas muito claramente. Existe uma distinção muito clara entre os países que são ditos consumidores e os produtores das drogas, né? E parece haver uma legitimação de uma interferência de um país dito consumidor, normalmente o país de primeiro mundo, os Estados Unidos principalmente, e essas intervenções são legitimadas nos outros países, que seriam os produtores, aí colocando as portas abertas para que eles entrem e executem suas políticas, né? Uma pessoa que tem acesso a uma boa qualidade de vida, que ela tem um lugar onde morar, que ela tem um emprego, que ela tem uma escolaridade, acesso à informação, assim, uma pessoa, de uma certa forma, ela está mais protegida. O risco dela vir a se tornar dependente é menor do que uma pessoa que foi privada de tudo na vida. As chances de alguém se tornar dependente numa situação de tanta vulnerabilidade são muito maiores. E a chance de sair de um problema também relacionado ao uso de drogas são muito menores nessa população tão vulnerável. Dá para tirar um recorte social de um grupo social que esteja mais propenso a usar o crack? Existe um grupo social mais fragilizado que está mais propenso a ter problemas em decorrência do uso do crack, né? Esses problemas vêm principalmente da classe social em que essa pessoa está. O vício ele acaba muitas vezes se instalando por motivos que tem a ver com o perfil socioeconômico dessa pessoa e dessa fragilidade em que ela está inserida, né? Mas isso não é o perfil da pessoa que determina se ela vai usar crack. É o perfil da pessoa que acaba determinando os problemas que ela vai ter em decorrência disso. Bom, eu não era traficante. Eu fui presa por tráfico, mas quem era traficante era minha parceira. Tem uma denúncia. E você está ali no meio daquela pessoa que foi denunciada, você vai junto como um cúmplice. Quando veio as folhas, os BO na minha mão para me assinar, estava escrito tráfico de droga. Como se eu fosse a traficante. Eu fumava, apesar que quando me pegaram com cinco pedras mesmo. E na questão da dependência, o filme aponta que a cada 4 usuários, um tem a possibilidade de se tornar realmente dependente. E que desse universo, apenas 5% precisariam de uma internação.
Como você avalia isso? E a partir desse material que vocês gravaram, o que você pode falar sobre os centros de convivência, da internação compulsória também, que é uma política de Estado em muitos casos, e da política de redução de danos? Bom, a política de redução de danos ela veio um pouco para mudar a ideia que se tinha do combate às drogas, como ele vinha sendo feito, principalmente por iniciativas governamentais. A política de redução de danos ela não entende que você precisa ser abstinente para que você melhore, né? Ela não encara o vício como o problema central na vida das pessoas, mas ela tenta abordar a sua vida como um todo e individualmente. Uma das coisas mais marcantes da redução de danos é que ela trata o indivíduo, né? Então cada pessoa recebe um tratamento adequado e interdisciplinar para a situação em que se encontra. Você disse da fala do Dartil Xavier, né? Ele disse que 1 em cada 4 pessoas, isso estatisticamente, se tornariam viciadas no crack após usarem, e que apenas 5% das pessoas teriam uma indicação de uma internação, e ele complementa dizendo que apenas, talvez, né, 1% teria indicação de uma internação forçada. São casos muito extremos, são casos realmente que fogem à regra. O crack é uma droga viciável? É. A cocaína é uma droga viciável? É. O álcool é uma droga viciável? É. Todo mundo é viciável? Não. O que a gente viu alguns anos atrás em São Paulo e também no Rio foi praticamente uma política de exceção, né? Institucionalizou essa exceção e começou a internalizar as pessoas à torto e à direito, né? Com base em critérios que estavam muito mais baseados numa visão policial ou de segurança pública do que de fato de saúde social ou de saúde pública. Eu pessoalmente sou bastante contrário a isso, eu concordo com os especialistas como o Dr. Dartil Xavier de que essas internações têm que ser avaliadas por uma banca de especialistas, médicos, né? E não por um juiz. Seria a mesma coisa que um médico intervir numa decisão judicial, na minha opinião. Seu filme recebeu o prêmio de melhor curta por júri popular no Recine no Rio, Festival Internacional de Cinema de Arquivo, em 2015. Está rodando pelo México, Chile, Alemanha, Colômbia, Trinidad e Tobago. Essa boa repercussão demonstra que existe uma necessidade de se debater o crack de fato? Existe um vazio aí? Eu acho que a ideia inicial do filme surgiu em torno do crack, principalmente porque quando se fala em drogas, né, saíram alguns filmes atuais, Cortina de Fumaça, Quebrando o Tabu, eles abordam a maconha, que seria uma droga que está tentando escapar desse bojo das drogas proibidas, né, das drogas ilícitas. Mas ao invés de gerar uma discussão em torno dessa questão das drogas ilícitas, ela tenta tirar a maconha e jogar no cabedal das drogas lícitas, né? Isso, na verdade, acaba anulando um pouco a discussão, né? Porque ao invés de você tratar esse problema, você exclui uma das partes para que ele você está simplesmente trocando de lugar, mas o problema continua ali. Então o crack foi escolhido por isso. E é um tema apaixonante, porque ele lida com o senso social e discrepâncias do senso social com a realidade constatada, né? Os estudos científicos vão muito além dessa visão conservadora que muitas pessoas têm em relação às drogas. Por ser muito apaixonante, ele acaba viajando por aí. As pessoas que trabalham com isso são muito militantes também. Então, além dessas exibições que você citou de festivais, o filme está circulando muito em todo o Brasil também, em centros acadêmicos, em universidades, tem muita gente discutindo esse tema, né? E como o filme ele finalmente consegue abordar essa questão que eu acredito ser mais central, que através do crack fala de uma droga pesada, né? Então trata a questão no seu cerne, ao invés de você simplesmente desviar os olhos, eu acho que isso faz com que ele tenha uma potência. Ok, parabéns, Felipe. Pedro Edson Constante para o canal da TV PUC Rio no YouTube. Isso é uma construção que se faz, porque é um garoto hoje que tem um emprego onde ele recebe um salário mínimo, R$ 740. Ele, no final de semana, resolve receber o salário na sexta-feira, passar na boca de fumo, na localidade onde ele mora, para comprar
5 trouxinhas ou 10 trouxinhas de maconha para uso próprio no final de semana. Uma operação policial feita naquele momento identifica aquela pessoa na boca de fumo com R$700 no bolso, que ele já gastou 40, e 5, 10 trouxinhas de maconha no outro bolso. Ele é traficante ou ele é usuário? Eu tenho certeza que ele vai ser autuado como traficante. E muitas das vezes uma pessoa que está com 200 gramas de maconha dentro do carro, ela consegue, evidentemente provando que é um estudante, que trabalha, que ele tem aquilo para botar na sua casa para uso próprio. Vários já foram autuados como usuário. Então é a construção que se faz no ambiente social que é cruel, né?